CBN, Vida e Aposentadoria. Agora, 3 horas e 11 minutos, olha, o INSS vai voltar a exigir perícia presencial para alguns casos aí de auxílio-doença após uma alta nas concessões. Esse tema tem causado dúvidas e também tem recorde de buscas, viu, na internet nos últimos dias. Sobre isso, a gente conversa agora com a Adriana Zanardi, ela que é advogada especialista em direito previdenciário, para falar com a gente sobre esse assunto. Adriana, bem-vinda ao Estúdio CBN, boa tarde. Oi, boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa Será tarde. um prazer. A gente que agradece, viu, Adriana, a sua participação aqui. E queria que você explicasse para a gente, né, em quais casos, então, vai ser necessária essa perícia presencial para o auxílio-doença. Vamos lá. Na verdade, a perícia presencial ela nunca deixou de existir, né? O que a INSS fez foi implementar um sistema de análise documental para diminuir as filas e possibilitar a concessão dos benefícios de forma mais rápida, né? Mais célere. Só que a gente está no Brasil, né? A gente não pode esquecer disso. E aí o que acontece? Constatou-se um aumento de cerca de mais de 40% na concessão de benefícios pelo ateste médio relacionados a doenças osteomoleculares, né, que tem a ver com tecidos conjuntivos, que são dores nas costas, lesões articulares. E aí, qual que é o objetivo do INSS com essa mudança interna, né? Porque foi uma mudança de política interna. Ajustar isso para evitar abuso. Então, eles vão chamar para as perícias presenciais quem tivesse esses problemas, né, de dor nas costas, mais relacionado com osteomolecular, e 2 grupos específicos de segurados, que são desempregados e facultativos. Então, o trabalhador CLT, ele não vai, em tese, ser chamado para essa perícia presencial por enquanto. Só depois que ele cumprir lá a questão de pedir pelo ateste médio, aí quando vencer o prazo do ateste médio, ele não puder mais fazer pelo ateste médio, aí sim ele vai para uma presencial. Mas, a princípio, ele não está incluído nesse grupo agora. E quando isso vai ser implementado, doutora Adriana? Olha, a princípio, eles querem começar a implementar agora já em outubro, mas nós estamos no dia 21, né? Outubro já acabou, praticamente. A ideia é começar a implementação disso a partir dos benefícios que estão sendo requeridos dentro desse mês mesmo. Bom, você citou a questão aí da alta de concessões, né, para um tipo específico, mas tem outros motivos também para que o INSS volte a implementar essa obrigatoriedade da perícia presencial, doutora? Não, na verdade, é um ajuste mesmo, mais fino, né, na questão das concessões, dos benefícios, em função desse aumento, porque de verdade, gente, a inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, mas tem coisa que a tecnologia não vai resolver. Tem que ter a presença do ser humano para fazer o serviço. Então, algumas questões realmente têm que ser resolvidas com a perícia presencial. Normalmente, o caso que vai passar pelo ateste médio, se ele for um caso que caminha para um indeferimento ou a documentação não está conforme, ele vai cair para uma perícia presencial, tá? Ele não vai ser indeferido, ele já cai para uma presencial, porque aí vai ter análise de fato no segurado. Então, é mais um ajuste fino realmente para tentar acertar e não conceder benefícios indevidos, né? Porque, afinal de contas, isso é um peso para a Previdência. E a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país que tem muitas fraudes, né? Pois é, e por exemplo, pode ter situações que o segurado não consegue comparecer. O que acontece, o que deve acontecer nesse caso? Então, aí tem que fazer a solicitação da perícia no local, né, em loco. Se realmente for um caso em que há incapacidade de comparecimento, tem que ter um relatório médico fundamentado para poder fazer essa perícia de outra forma. Se for no hospital, por exemplo, se a pessoa está acamada, entendeu? Se for numa clínica onde ela está internada, algo nesse sentido. As pessoas não pensarem que vai ter outro tio Paulo, né? Por isso que eu faço a pergunta. Exato. É o cúmulo, né? Chegar a esse ponto nesse país nosso. Mas, enfim, a gente tem que tratar o que está aí. E aí essas realidades é que às vezes levam a esses ajustes finos, justamente para poder contemplar efetivamente quem necessita do benefício, né, gente? Porque efetivamente, às vezes o sistema pode conceder um benefício para quem não está precisando e deixar de conceder para a pessoa que realmente não tem condição de trabalhar, que está incapacitado. Exato, só o tio Paulo, para quem não lembra, lá no Rio de Janeiro, uma segurada levou o tio morto, né, para fazer a perícia, né? E, doutora, essa mudança, esse ajuste agora para a perícia deve impactar o tempo de espera para a concessão do auxílio-doença? A gente sabe que às vezes tem uma fila de espera até
para a realização da perícia. Então, deve demorar mais com essa mudança ou não? Mais que o ateste médio, mas eu acredito que menos do que demorava antes de ter o ateste médio, entendeu? Porque com o ateste médio, nos casos, por exemplo, que eu citei do trabalhador CLT, que vai continuar podendo pedir por esse mecanismo, já encurtou a fila, né? Já diminuiu. Então, a ideia é que demore menos do que antes da implantação do ateste médio, porque a fila já foi diminuída. Doutora, a senhora citou a teste médio, né? O que é esse sistema e qual que é a relação dele com essa nova regra? Queria que você explicasse para os nossos ouvintes. O ateste médio é aquela modalidade de perícia documental, que a pessoa entra lá no site ou no aplicativo, junto à documentação médica, que tem uma exigência para poder ser aceita, os documentos pessoais, e aí vai para a análise da inteligência artificial, que vai checar lá todos os dados nesse documento médico. Sendo possível conceder, o atestado estando ok, conforme as exigências, vai conceder por um prazo máximo de 180 dias, tá? Não necessariamente seguido. Ele pode conceder de forma alternada, mas o limite para ficar afastado por esse sistema de análise documental são 180 dias. E aí, os casos que caminharem para um indeferimento, como eu falei no início, ou que não estiverem de acordo com a documentação, é que vão ter que passar pela perícia presencial. Aí vai cair para uma agência mais próxima do endereço do segurado. Doutora Adriana, mas existe alguma exceção para a exigência de perícia presencial para casos específicos? Então, o trabalhador CLT, em tese, não está incluído nessa perícia presencial, tá? E quem não tiver enquadrado nesse grupo de doenças que tem a ver com osteomolecular, dor nas costas, tecido conjuntivo, enfim, aí é uma série delas, né? Então, por exemplo, quebrei meu pé, vou precisar ficar afastado, sei lá, 45 dias. Esse caso não vai cair na presencial. Doutora, e aí quais são os direitos também dos segurados com essa exigência agora da perícia presencial? É possível, por exemplo, recorrer da decisão dessa perícia? Se caiu para presencial, ele tem que comparecer no dia da perícia, levar toda a documentação médica. Caso na perícia, de fato, o benefício ainda seja indeferido depois de passar pela presencial, claro, ele vai poder recorrer ou com a ajuda de um profissional especializado, né? Ou ele mesmo pode fazer o recurso. Doutora Adriana, mas recorrer pelo fato da perícia ter sido marcada de forma presencial, a menos que ele não se enquadre nessas hipóteses que o INSS está colocando, né? Que são os dois grupos de trabalhadores desempregados, facultativo e dentro desse grupo de doenças que eu citei. É interessante. Foi citado também, né, no começo do nosso papo, que com algumas mudanças as filas no INSS diminuíram, né? E agora, Sim. Com a volta da perícia presencial para alguns casos, será que essas filas podem aumentar também? O INSS vai precisar se replanejar? Eu acredito que não, em função disso que eu falei, porque o ateste médio já não diminuiu muito essa fila. Então, na verdade, se tiver uma fila, eu acredito que a espera não seja grande. A gente não tem como mensurar isso ainda, porque essa mudança de comportamento do INSS surgiu agora. Então, eles tendem a começar a fazer esses reagendamentos da presencial agora. E a gente só vai saber o reflexo disso, talvez daqui 1, 2 meses, no máximo. Doutora, então essa mudança ela deve ser implementada ainda para o nosso ouvinte que de repente já recebe, né, o auxílio-doença, está preocupado com essa mudança. Como vai funcionar esse encaminhamento para a perícia presencial? Eles vão ser comunicados, né? Vão ser comunicados. Certo. O que o beneficiário pode aguardar, então? Via site, que aí normalmente, se os dados cadastrais do segurado estiverem lá atualizados, com e-mail, por telefone nunca, tá, gente? Ou é pelo aplicativo que chega o avisinho lá no sininho, ou pelo site através do e-mail também. Então, vai receber um e-mail dizendo da necessidade do comparecimento e do agendamento. Você citou aí o ateste médio, né? O que é isso? Como que ele se relaciona com essa nova regra? Então, é da forma que eu já falei. Quem não tiver enquadrado como desempregado, facultativo ou nesse grupo de doenças, ele vai poder continuar pedindo pelo ateste médio. Se a documentação estiver ok, ele vai conseguir um afastamento. Caso contrário, vai cair também para uma perícia presencial, porque aí tem que ver a documentação, a conformidade disso e outros detalhes, eventualmente, aí dependendo de cada caso.
Tá certo. Quero agradecer muito a Adriana Zanardi, advogada e especialista em direito previdenciário, falando com a gente dessa mudança agora da exigência, né, da perícia presencial para o auxílio-doença em alguns casos, como a doutora explicou. Adriana, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Boa tarde, bom trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e desejo uma excelente semana para todos aí. Obrigado para você também, doutora. Agora 3h21.